Imagine um jovem pastor de ovelhas, sozinho nos campos enfrentando leões e ursos para proteger o rebanho de ovelhas do seu pai. Esse jovem se chama Davi, cujo nome significa o amado, querido, uma figura central na história bíblica, cuja vida é uma verdadeira jornada de coragem, fé e liderança. E se você, assim como Davi e assim como eu, busca inspiração e orientação espiritual, eu te convido a se inscrever no nosso canal Abner Jovem Cristão. Aqui compartilhamos pregações, reflexões e ensinamentos bíblicos para fortalecer a sua fé e enriquecer sua caminhada com Deus. Vamos ao vídeo? Belém, uma pequena cidade da nação chamada Israel. Uma pequena cidade cheia de colinas, verdejantes e pastagens. Davi, o caçula de 8 irmãos, é apenas um pastor de ovelhas, mas com um coração destemido e uma fé inabalável em Deus. Enquanto seus irmãos estão na guerra, ele passa os dias e noites protegendo o rebanho de seu pai, chamado Jessé. Imagine Davi, apenas com um cajado e uma funda, enfrentando leões e ursos que ameaçam suas ovelhas. A cada vitória sobre essas feras, sua coragem e confiança em Deus se fortalecem. Ele aprende que, com Deus ao seu lado, até os maiores desafios podem ser superados. Os dias se passam, Davi continua cuidando das ovelhas de seu pai, até que um evento profético acaba de se iniciar. Deus havia rejeitado o rei que governava sobre a nação de Israel, e então estava à procura de alguém que pudesse substituir o rei rejeitado que governava de forma imprudente aquela nação. Deus havia enviado um profeta chamado Samuel até aquela pequena cidade, pois ali morava o futuro rei de Israel e aquele que Deus escolheria para guiar a nação que Deus havia escolhido. Enviado por Deus, Samuel caminha até a casa do homem chamado Jessé. Para que não fosse interceptado e julgado por injúria contra o rei que ainda governava, Samuel planejou um sacrifício, convidando assim Jessé e toda a sua casa. Um a um, os filhos de Jessé passaram diante de Samuel, a começar pelo mais velho, chamado Eliabe, um jovem posturado, dotado de uma aparência radiante, um corpo sarado e uma beleza formidável, mas ele não era o escolhido de Deus. Afinal, o próprio Deus disse que Samuel não deveria atentar para sua aparência, pois Deus não vê como vê o homem. Deus enxerga as profundezas do coração. Após Eliabe, seus irmãos Abinadab, Samá, Natanael, Radai e Ozem passam adiante do profeta, mas nenhum deles era o escolhido. Então Samuel pergunta se aqueles eram todos os filhos de Jessé, se não havia mais alguém. O homem responde que ainda faltava o menor da casa, aquele que cuidava do rebanho. Samuel então diz que, enquanto o menor não chegasse, eles não se assentariam à mesa. Quando Davi é chamado e se apresenta diante de Samuel, Deus diz ao profeta: "É este." E ali, na presença de seus irmãos, Davi é ungido com óleo, marcando-o como futuro rei de Israel. Imagine a surpresa e as emoções conflitantes dos irmãos de Davi. Afinal, o jovem mal tinha idade para lutar na guerra e mesmo assim estava sendo ungido para se tornar rei. O jovem pastor estava destinado a algo tão grandioso assim? As dúvidas são pertinentes e são razoáveis, mas por mais que os homens não enxergassem em Davi potencial estético, Deus enxergava em Davi alguém segundo o seu coração. Isso significa que nem sempre você terá a aparência ou estatura daquilo que o ser humano imagina como um escolhido, mas se tiver um coração segundo o coração de Deus, o Senhor te capacitará para exercer o seu chamado como ninguém. Agora, o cenário muda drasticamente. Estamos no Vale de Elá,
onde os exércitos de Israel e dos filisteus estão em um impasse. O gigante Golias, um guerreiro colossal de quase 3 metros de altura, desafia o exército de Israel diariamente, insultando e provocando. Ele usa um capacete de bronze e veste uma couraça de escamas de bronze que pesa 60 quilos. Suas pernas são protegidas por caneleiras de bronze e carrega nos ombros uma espécie de escudo de bronze com um dardo por sobre as costas. A haste de sua lança é semelhante a uma lançadeira de tecelão e sua ponta de ferro pesa 7,2 kg. Seu escudeiro caminha à sua frente e por 40 dias nenhum israelita se atreveu a enfrentá-lo. O medo é palpável. Golias ainda pergunta em tom de ameaça por que Israel havia saído para guerrear. Não era ele filisteu e os israelitas servos do rei Saul? Golias então, como que ordena que eles escolhessem um homem para guerrear contra ele, e se o vencesse, os filisteus serviriam Israel como escravos. Naquele dia, Golias lançava um desafio, um combate, homem contra homem, algo que fez Israel e o rei Saul encherem-se de espanto e medo. Contudo, Deus tinha um plano. Davi, enviado por seu pai para levar comida aos seus irmãos no campo de batalha, chega e ouve o desafio de Golias. Ele vê o medo nos olhos dos soldados e a hesitação de seu próprio povo. Mas para Davi, aquilo era uma afronta contra o próprio Deus. Ele se oferece para lutar contra o gigante, gerando assim risos e desdenho dos outros soldados e até de seus próprios irmãos. Inclusive, Davi, por sua confiança em Deus, é exortado por seu irmão mais velho, que chama Davi de presunçoso e o confronta a deixar aquela guerra de lado e voltar para o deserto a cuidar das ovelhas de seu pai. Mas, com uma fé inabalável, o jovem pastor é levado diante do rei Saul. Imagine a incredulidade no rosto de Saul, quando Davi, ainda um jovem, declara: "Teu servo já matou tanto o leão quanto o urso. Este filisteu será como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo." Saul, desesperado por uma solução, permite que Davi vá, mas tenta equipá-lo com sua própria armadura. Davi, porém, a recusa, dizendo que não está acostumado a usá-la. Agora, visualize a tensão no ar, enquanto Davi caminha pelo campo de batalha, com nada além de sua funda e 5 pedras lisas tiradas do riacho. Golias, imponente e cheio de desprezo, se aproxima. Ele vê Davi e ri: "Sou eu um cão para vires a mim com paus?" Mas Davi, com uma calma sobrenatural, responde: "Você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou." O campo de batalha fica em silêncio, enquanto Davi coloca uma pedra na funda, gira-a sobre sua cabeça e lança. A pedra corta o ar e atinge o gigante Golias em sua testa, afundando profundamente. Golias cai com um estrondo. O silêncio é quebrado por gritos de vitória dos israelitas. E agora Davi corre até o gigante, pega sua espada e corta a cabeça de Golias, erguendo-a como um troféu. A vitória é completa e o exército filisteu foge em desespero. Essa incrível vitória não apenas salva Israel, mas também marca o início da jornada épica de Davi rumo ao trono. Ele é um herói, um símbolo de coragem e fé, e sua história continua a inspirar gerações. O segredo de Davi não era a sua funda, não eram as suas pedras, não era a sua força ou a sua habilidade. O segredo de Davi se chamava confiança no Senhor dos Exércitos.
Davi não venceu a guerra por fatores biológicos, físicos ou geográficos. Ele venceu pois Deus estava à sua frente, sendo seu escudo e proteção. Todas as vezes que você estiver diante do gigante Golias, não se baseie e não se estribe em seu próprio conhecimento, em suas próprias forças. Dobre os seus joelhos, busque a proteção, busque o conhecimento, busque a ajuda e o auxílio do Todo-Poderoso, pois assim como ele fez o jovem, o menor, Davi derrotar gigante, ele te fará transpor a barreira que está à sua frente. O gigante que te cerca, o gigante que te afronta todos os dias, ele cairá debaixo do nome do Todo-Poderoso, pois foi ele quem te escolheu por detrás das manadas de ovelhas. Te levantou, te ungiu com óleo e colocou sobre a sua mão a confiança e a certeza de que ele está ao seu lado, te capacitando para vencer e obter a vitória em Deus. Se você gostou desse vídeo, eu já te convido mais uma vez a curtir esse vídeo, se inscrever nesse canal e compartilhar este vídeo com mais alguma outra pessoa. Não se esqueça que na mão do Todo-Poderoso, o menino se torna um gigante e o gigante cairá debaixo da vitória que o Senhor nos proporcionará. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.